Olá, então eu vim aqui conversar sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro foi publicado em 1937 e ele faz parte de um momento de engajamento do Jorge Amado numa literatura mais de cunho de denúncia social. Então, o Jorge Amado, ele é preso em 1936 pela primeira vez, acusado de ter participado da intentona comunista em 1935. Aí ele é solto, faz umas viagens aí, o livro dele é publicado. Em 1937, quando ele está preso e o livro é publicado, ele é queimado em praça pública, né, acusado de ser muito subversivo. E aí o que é que dá esse caráter de subversão à obra do Jorge Amado? É esse teor de denúncia social, né? E de uma série de polêmicas, de temas polêmicos que o autor insere nesse livro, que ele descreve com muita crueza, associado com meninos. O grupo Capitães da Areia se refere a um grupo de crianças, ali entre 8 e 16 anos no máximo, que se agrupam para sobreviver. Eles são pessoas que não têm família, eles são pessoas que não têm apoio de familiares e de pessoas que cuidem deles e tratem eles como crianças. E aí eles criam essa grande família que são os Capitães da Areia. Eles vão passar a viver num trapiche, que é uma espécie de galpão abandonado, é um grande casarão em ruínas, né, que era usado como lugar para mercadoria que vinha de importação e exportação ficar, e aí eles se apropriam desse lugar que está abandonado e eles passam a viver lá escondido das autoridades, né, que não sabem onde é que os Capitães da Areia vivem, mas eles são bastante conhecidos ali na localidade onde eles vivem. É Salvador, a gente está falando aqui de Salvador, só que isso não tem tanta importância, assim, no fim das contas. Na verdade, a gente pode identificar esse grupo de crianças em qualquer lugar do Brasil, né? Porque é um grupo de crianças que passa necessidades e precisam sobreviver, e para isso eles se valem de alguns recursos aí que são contra a lei, vamos dizer assim. Então, quem são os Capitães da Areia? Esse grupo de crianças, né? Eles são liderados pelo Pedro Bala, que é um jovem de 15, 16 anos. Ele é filho de um estivador, de um grevista. O pai dele, ele descobre depois, ele movimentava greves que lutavam pelos direitos dos trabalhadores, buscava melhorias. E o Pedro é o líder desse grupo, né, o Capitães da Areia, e ele é respeitado e ouvido por todo mundo. Mas assim como os companheiros dele, ele também não tem família e ele se agrega aí nesse grupo. E existe uma série de outros personagens, como Sem Pernas, que tem uma história bastante trágica e que tem um defeito na perna, ele manca quando ele anda, e aí ele sempre foi destratado socialmente, ele nunca teve família e nunca teve carinho e afeto. E aí a gente vai ver ele vivenciando isso através da adoção de uma família da qual ele só se aproximou para poder reconhecer o espaço, para que depois os Capitães da Areia pudessem ir lá assaltar essa família, fazer furto, roubar essa família. E aí ele se apega a essa família, porque essa família dá carinho a ele. Mas a família só adotou ele porque, na verdade, ele lembrava muito um filho que essa família perdeu muito cedo, né, que faleceu, e ele lembrava esse menino, e aí ele assume o papel desse menino e passa a viver com essa família. Mas ele lamenta muito ter que fazer esse crime nessa casa e ter que abandonar todo esse conforto que ele estava vivenciando. Esse é um dos momentos onde a gente se emociona muito na obra, porque a gente fica, poxa, fica lá, vivencia isso. Mas aí ele volta para o grupo, mostrando que a lealdade a esse grupo é muito maior do que qualquer outra coisa. E os Capitães da Areia são muito imbuídos disso, assim, desse afeto com o grupo, porque o grupo acolhe eles na diferença deles, dá amor a eles de certa forma, porque eles formam uma grande comunidade de pessoas que se identificam por não terem degustado desse prazer de ter tido uma família, de ter recebido amor, de ter recebido educação. E aí a gente tem o professor, que é um desses meninos que se interessa muito por ler, ele é um dos poucos, ou talvez o único, que tenha tido uma educação mínima que permite ele ler. Então ele lê para o grupo, ele rouba livros quando eles vão fazer esses golpes nas casas de famílias. Ele rouba alguns livros porque ele gosta muito de ler, e ele tem uma capacidade artística para desenho muito grande, e ele faz uns desenhos lá na cidade para ganhar uns trocados, e ele é maltratado por uma pessoa dessas que ele tentou representar e ele é agredido por ela. Enfim, esses jovens, eles passam por muitas coisas ruins ao longo da trajetória deles. E aí tem uma série de outros personagens, como o Pirulito. O Pirulito, ele é muito devoto, e aí ele tem uns imagens de santos que ele rouba também, uns quadros, e ele dialoga muito com o padre, que é o José Pedro, que é um padre que se aproxima dessas crianças com o intuito de convertê-las, de tornar essas crianças crianças do bem, né? Porque
perante a sociedade, eles eram considerados pessoas ruins, crianças más, né? E o José Pedro vê a humanidade nessas crianças onde a sociedade não via. Inclusive, por conta disso, a sociedade vai questionar esse padre e a própria categoria ali religiosa vai questioná-lo. Ele era considerado um padre que não tinha muita instrução, ele teve dificuldades para se formar como padre e tudo mais, mas no fim das contas ele se mostra um padre mais humano do que os outros padres que são considerados aí pessoas mais instruídas. E aí ele se aproxima desse grupo nessa tentativa. Outras pessoas que se aproximam desse grupo são, por exemplo, a mãe de santo Dona Aninha. E aí é engraçado, assim, tem um padre e tem uma mãe de santo, né? Mostrando aí esse sincretismo religioso que é muito típico do Brasil, mas na Bahia também é bem acentuado por conta dessas religiosidades de origem africana e algumas brasileiras mesmo, mas que não são propriamente católicas, né? E aí a gente tem esse sincretismo religioso de alguma forma, né? Se mostrando em sua humanidade. Eles são retratados como pessoas que se aproximam do grupo e que humanizam essas crianças, né? A sociedade como um todo, que se diz muito cristã, não acolhe essas crianças, e quando acolhe é para prestar aí um auxílio que é muito mais para desencargo de consciência do que propriamente no intuito de fazer o bem. E aí a gente tem essas crianças se valendo de toda essa dinâmica e se apropriando dessa dinâmica para se beneficiar, mas é um benefício que é muito mais de sobrevivência do que de outra coisa. E aí a gente tem uma série de temáticas que permeiam a obra, como por exemplo estupro, né? A gente tem esses meninos como sendo vitimados, eles são vítimas dessa sociedade e ao mesmo tempo eles devolvem esses maus tratos que eles recebem em forma de estupro, em forma de roubo, em forma de exploração. A gente tem personagem que se faz parceria com prostituta para ser cafetão dela e ganhar dinheiro com isso. Tem os que são mais malandros e vivem de samba. Tem uns que vivem de jogatina, né, com cartas marcadas. Então a gente vai ter de tudo. E inclusive esses que se aproximam mais de uma religiosidade. O Pirulito ele vai se aproximar bastante, depois vai ser frei, se eu não estou enganado, que eu não sei exatamente qual é a categoria que se enquadra aí o cargo dele, mas ele sai do grupo para isso, e a gente vai ter o Jorge Amado, né, dando um destino para cada um desses personagens. Embora sejam vários, o livro se centra principalmente em alguns ali que são mais próximos do Pedro, né, do Pedro Bala, que é o líder, e aí ele dá um destino para esses personagens. Alguns destinos são trágicos, outros são dão uma certa esperança, né, mas cada um deles tem um destino muito associado com a característica deles que o Pedro apresenta pra gente, né? Esses personagens nenhum tem nome propriamente, sempre é o João de Deus, é o Pedro Bala, é o Pirulito, é o Sem Pernas, que denota alguma característica deles, né? E aí, nesse sentido, é possível que essas crianças sejam quaisquer crianças que passam por essas situações do Brasil afora. Inclusive, no final, Pedro, que é o líder do Capitães da Areia, passa o cargo de líder para outro e vai ajudar outras crianças em outros estados e tudo mais. E aí o Pedro vai seguir os passos do pai, vai ser grevista também, e ele vai formar exércitos junto com essas crianças que são os Capitães da Areia, aliando essas crianças a essas greves e tudo mais, dando um destaque social para essas crianças. Jorge Amado faz umas coisas assim que são geniais, como por exemplo começar o livro com reportagens do jornal, falando sobre os Capitães da Areia, mas trazendo notícias na fala do delegado, na fala de uma mãe qualquer, do padre, e aí alguns são contra os capitães, outros são a favor, assim, no sentido de, eles são vítimas, né, não endemonizam essas crianças. Alguns tratam como delinquentes e outros poucos tratam como crianças, né, como padre. E por fim a gente tem também a aproximação da Dora. A Dora é a única menina que vai se aproximar do grupo, e aí por conta da ausência dessa feminilidade dentro do grupo, ela vai acabar assumindo alguns papéis aí, como de mãe, irmã e até noiva. Ela é a parceira possível para o Pedro Bala, né, que é esse líder que está à frente desse exército de meninos que praticam essas ações aí por sobrevivência. E o Pedro, apesar de ser, né, esse grande líder e tudo mais, ele não é uma pessoa 100% boa. E aí o Jorge Amado tenta criar essa ideia de que essas crianças elas são vítimas, mas também elas devolvem isso para a sociedade, isso faz parte das vivências delas. Mas o mais interessante é como eles criam uma ética muito particular dentro do grupo e eles seguem, eles respeitam essa ética. Então a ética que a sociedade segue não é necessariamente a ética que eles seguem. Tanto que, na oportunidade de sair do grupo e se beneficiar,
esses jovens voltam para o grupo e trazem um benefício para ser compartilhado, né? Eles evitam abandonar o grupo, eles se mantêm fiel ao grupo e trazem esses benefícios para serem compartilhados, que é o que o Sem Pernas, por exemplo, faz, e acaba abrindo mão de uma família que ele podia ter, porque na verdade ele já tem uma família, que são os Capitães da Areia. E aí existem desfechos vários, né? Inclusive o desfecho da Dora é muito trágico, mas ele é importante porque ele é um momento de abrir os olhos dessas crianças para saírem um pouco dessa condição e se valer daquilo que eles têm de bom para poder crescer na vida, para conquistar um lugar social que eles almejam e que eles precisam ter porque eles estão virando adultos e um novo grupo de Capitães da Areia precisa ser constituído. E aí tem um filme que é muito interessante, que é de 2011, feito pela neta do Jorge Amado, que adapta esse livro, ela faz as escolhas dela, mas o filme é lindo, é um filme que tem uma trilha sonora muito legal do Carlinhos Brown, o filme tem uma fotografia muito linda, a forma como eles inserem os elementos culturais do filme que reportam ao livro também é muito interessante, então é uma adaptação que vale muito a pena, de 2011, né? Um filme brasileiro aí, dirigido pela neta do Jorge Amado. Então esse virou um dos livros assim favoritos da vida, e essa foi uma leitura que eu fiz por conta do projeto de 12 livros para 2021, era o livro de maio, e era também o livro do grupo de leitura com a Raquel e o Vitor, e eu amei. Sim, é uma recomendação que eu super faço. Capitães da Areia é uma leitura super leve e muito rápida. Você acha que vai demorar a ler, porque a diagramação dele tem letra pequena e é um pouco apertadinha, mas na verdade é uma leitura que flui muito rápido, e eu li ele muito rápido, e vale a pena assistir vídeos e outros textos falando sobre esse livro. Vale muito a pena. E é isso, fica aí a recomendação do Capitães da Areia, do Jorge Amado. E até a próxima.